Pode um grande amor resistir ao tempo e à separação imposta pela família? Antes de começar essa história, eu quero saber de você. Esse tipo de enredo, de amores que enfrentam barreiras, te toca, te emociona? Escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo. Quero ver até onde essa história chega. Essa é a história de um amor proibido. Ela, uma jovem simples, sem riquezas, mas com sonhos imensos. Ele, um herdeiro cercado de luxo, mas que nunca encontrou, em meio a tanto dinheiro, aquilo que o coração realmente buscava. Quando os dois se encontraram pela primeira vez, foi como se o tempo tivesse parado. Um amor puro, verdadeiro nascia ali. Mas nem todos acreditavam que um sentimento tão forte poderia existir entre mundos tão diferentes. A família dele jamais aceitaria aquela união. E assim, um destino cruel se impôs, separando o que parecia impossível de ser separado. Mas será que o tempo realmente apaga o que é verdadeiro? Ou será que a vida sempre encontra um jeito de fazer o amor renascer? Fica até o fim dessa história e depois me conta nos comentários. Você gostou do final? Quero muito saber a sua opinião. Ela sempre passava correndo pelas ruas estreitas da pequena cidade, carregando livros emprestados da biblioteca. O uniforme simples de estudante contrastava com o brilho nos olhos, que pareciam guardar sonhos maiores do que o lugar onde vivia poderia oferecer. Naquele mesmo dia, um carro luxuoso parou em frente à praça principal. Dele desceu um jovem alto, elegante, com um ar de quem pertencia a outro mundo. Os olhares se cruzaram por um instante. E foi como se o tempo tivesse parado. Ele, acostumado ao luxo e ao conforto, nunca tinha reparado em algo tão simples e ao mesmo tempo tão intenso. A pureza de um sorriso verdadeiro. Ela, tímida, quase desviou os olhos, mas sentiu que aquele encontro não era apenas coincidência. Nos dias seguintes, os dois começaram a se encontrar por acaso, na biblioteca, na padaria, nas caminhadas pela praça. Cada conversa parecia um segredo partilhado, e cada risada, uma promessa silenciosa. Mas aquele amor, ainda tão jovem, logo começou a ser observado de perto. A família dele não demorou a perceber que havia algo acontecendo. E para eles, aquela relação era simplesmente inaceitável. Lívia era conhecida por ser uma das melhores alunas da escola pública da cidade. Sentava sempre na primeira fila, caderno impecável, letras pequenas e organizadas. Gostava de aprender e sonhava em um dia cursar medicina. Seu maior bem era a coleção de livros usados que comprava em sebos ou recebia de doações. Mateus, por outro lado, estudava no colégio particular mais caro da região. Só aparecia na escola pública em eventos da comunidade, ou quando acompanhava o pai em reuniões sobre projetos sociais. Filho de uma das famílias mais ricas da cidade, herdeiro de uma empresa tradicional, tinha à disposição tudo aquilo que o dinheiro podia comprar. Roupas de grife, carro importado, viagens de férias no exterior. Mas, apesar de todas essas diferenças, havia algo em Mateus que o tornava diferente dos outros jovens ricos. Ele não se encaixava no estereótipo arrogante, gostava de observar as pessoas simples da cidade e se encantava com a forma como Lívia se dedicava aos estudos. Mesmo sem ter quase nada, foi numa tarde qualquer, na biblioteca municipal, que seus mundos se chocaram de verdade. Lívia estava concentrada em um livro de biologia, preparando-se para a próxima Olimpíada de Ciências da escola. Quando levantou os olhos, lá estava ele. Mateus, curioso, observando os rabiscos que ela fazia nas margens da página. "Você realmente entende tudo isso?" perguntou meio em tom de brincadeira. "Tento", respondeu ela, tímida, fechando o livro. "Estudar é a única forma que tenho de mudar de vida." Naquele instante, o herdeiro que tinha tudo percebeu que havia algo que o dinheiro jamais poderia comprar. A determinação e a luz que brilhavam no olhar de Lívia. E assim, entre encontros discretos na biblioteca e conversas rápidas na praça da cidade, um laço começou a nascer. Mesmo que o mundo ao redor insistisse em lembrar que eles jamais pertenciam ao mesmo universo, Lívia era filha de uma costureira e de um pedreiro. Cresceu acostumada a dividir o pouco que tinha com os irmãos, mas nunca reclamava. Para ela, cada caderno novo era um presente.
Cada lápis apontado até o fim era motivo de orgulho. Enquanto muitos colegas desistiam dos estudos cedo para ajudar em casa, ela se agarrava à escola como quem segura a última corda em meio a uma tempestade. Era estudiosa, dedicada e sonhadora. Sempre falava em ser médica, não só para ter uma vida melhor, mas para cuidar da mãe, que sofria de problemas de saúde. O esforço de Lívia era reconhecido por todos os professores. Mateus, por sua vez, vivia no outro extremo da realidade. Filho único de empresários ricos, cresceu rodeado de privilégios. Seus finais de semana eram passados em casas de praia, e suas férias em países que Lívia só conhecia através de livros. Carros de luxo, roupas caras e festas exclusivas faziam parte do seu cotidiano. Mas, apesar da vida confortável, Mateus carregava um vazio. Sentia-se deslocado entre os amigos da alta sociedade, que viviam competindo para ver quem tinha mais. Ele era diferente, curioso, observador, e tinha um fascínio pela vida simples das pessoas da cidade. O destino tratou de cruzar o caminho dos dois de forma inesperada. Na biblioteca municipal, enquanto o silêncio imperava, Lívia mergulhava em livros de biologia para a Olimpíada Estudantil. Anotava cada detalhe com atenção, como se seu futuro dependesse daquelas páginas. E de certa forma dependia. Mateus entrou por acaso, em busca de um livro que seu professor havia indicado. Mas ao ver Lívia concentrada, não conseguiu evitar a curiosidade. Aproximou-se devagar, tentando não assustá-la. "Você realmente entende tudo isso?" disse em tom leve, apontando para os esquemas rabiscados. "Tento", respondeu ela sem desviar os olhos. "Estudar é a única chance que eu tenho." Aquela frase ficou ecoando na mente de Mateus. Era simples, mas poderosa. Enquanto ele tinha tudo sem esforço, ali estava uma garota que lutava com unhas e dentes por cada oportunidade. Nos dias seguintes, eles passaram a se encontrar mais vezes na biblioteca. Primeiro, trocando olhares tímidos, depois pequenos diálogos, e logo surgiram bilhetes discretos deixados entre as páginas dos livros. "Boa sorte na prova de amanhã. Você sorri quando estuda, já percebeu?" Lívia, acostumada a viver no anonimato, sentia o coração disparar com aquelas pequenas demonstrações. Mateus, pela primeira vez, descobria o que era a admiração verdadeira. E assim, o que começou como uma curiosidade se transformou em cumplicidade. Eles riam juntos das coisas simples, como dividir um lanche barato no banco da praça. Enquanto isso, o mundo ao redor continuava lembrando que ele era um herdeiro, e ela, apenas uma estudante esforçada. Mas quando estavam juntos, nada disso importava. O tempo passou, e aqueles encontros na biblioteca já não eram casuais. Mateus e Lívia começaram a esperar um pelo outro. Primeiro sem dizer nada, apenas cronometrando o horário para que coincidissem. Depois, assumidamente, "Nos vemos amanhã?" ele perguntava. "Sim, claro." Ela respondia, tentando esconder o sorriso tímido. Mateus passou a enxergar a escola de outra forma. As aulas, que antes eram uma obrigação entediante, agora tinham um sentido: estar mais perto de Lívia. Ele se sentava nas primeiras fileiras, participava e até começou a se interessar pelas matérias em que ela se destacava. Era como se a dedicação dela tivesse despertado nele uma vontade de ser melhor. Lívia, por outro lado, sentia medo, não de Mateus, mas do que poderia nascer daquela aproximação. Ela conhecia bem a diferença entre os dois mundos. Enquanto ele chegava em carros que valiam mais do que sua casa inteira, ela caminhava a pé, segurando firme a mochila gasta para proteger seus cadernos. Ainda assim, a presença dele a fazia esquecer de tudo isso. Quando estavam juntos não havia desigualdade, apenas risadas, olhares demorados e uma sensação de pertencimento que ela nunca havia experimentado. Foi numa tarde chuvosa que o destino decidiu dar o próximo passo. A biblioteca já estava quase vazia, e Mateus arriscou. "Lívia, você já percebeu que, quando estamos juntos, o tempo parece passar mais rápido?" Ela corou, baixando os olhos. "Eu percebi." Houve um silêncio, mas não era desconfortável.
Era aquele tipo de silêncio que fala mais que 1000 palavras. Ele estendeu a mão, hesitante. E ela, depois de alguns segundos, aceitou. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Naquele instante, os dois souberam que não se tratava apenas de amizade. Algo maior começava a nascer. Algo que nenhum deles estava pronto para enfrentar, mas que já era impossível de conter. E enquanto eles descobriam esse sentimento, o mundo ao redor parecia conspirar contra. Os olhares curiosos dos colegas, os comentários maldosos sobre a pobre que queria subir na vida, e o desprezo velado de alguns professores não passaram despercebidos. Mas nada disso importava naquele momento. Eles estavam vivendo o início de um amor puro, ingênuo, intenso. Um amor que não tardaria a ser posto à prova. Mal sabiam Mateus e Lívia que, enquanto davam os primeiros passos em direção ao amor, uma sombra já se erguia sobre eles. A família dele nunca aceitaria essa união. E o preço que pagariam por insistir nesse sentimento seria alto demais. O amor de Lívia e Mateus crescia em silêncio, como uma chama acesa em meio ao vento, discreto, protegido apenas pela inocência de dois corações que ainda acreditavam que o mundo poderia ser moldado pela força dos sentimentos. Mas o mundo, esse mesmo mundo, é cruel com os que sonham demais. Aos poucos, os rumores chegaram até os ouvidos da família de Mateus. Seu pai, um empresário rígido e orgulhoso, não suportava a ideia de ver o único herdeiro envolvido com uma garota, sem nome, sem posses, sem futuro, como ele gostava de repetir. Sua mãe, embora mais silenciosa, compartilhava do mesmo desprezo. Na visão deles, Mateus deveria se casar com alguém à altura da família. Uma jovem de boas conexões, capaz de fortalecer ainda mais os negócios e a reputação que haviam construído. Quando os primeiros comentários chegaram à mansão, a reação foi imediata. O jantar daquela noite se transformou em um tribunal silencioso. A mesa farta coberta de pratos requintados contrastava com a tensão no ar. Mateus, sem imaginar o que o esperava, sentou-se tranquilo. Mas bastou a refeição começar para que seu pai disparasse a primeira acusação. Mateus, você anda desperdiçando tempo demais naquela escola. E não apenas tempo. Anda desperdiçando sua vida com quem não merece. O rapaz, surpreso, largou os talheres. Do que o senhor está falando? A mãe cruzou os braços, evitando encará-lo. O pai continuou. Não finja ignorância. Todos já viram você com aquela garota. Como é mesmo o nome dela? Ah, sim. Lívia, a filha de um funcionário qualquer. O tom carregado de desprezo feriu Mateus como uma faca. Mas foi a convicção fria na voz paterna que mais o incomodou. Pai, a vida dela não diminui quem ela é. Lívia é inteligente, trabalhadora. Inteligente? Interrompeu o empresário com uma risada cínica. Inteligência sem dinheiro não leva a nada. Trabalhadora? Que tipo de futuro você enxerga nisso? Você nasceu para ser herdeiro de uma fortuna, não para se perder em devaneios com uma menina qualquer. Mateus respirou fundo, tentando controlar a raiva. Ele já sabia que esse momento chegaria, mas não imaginava que seria tão cedo. Eu gosto dela, declarou firme, olhando diretamente nos olhos do pai. E não vou desistir só porque vocês querem. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado que as palavras ditas. A mãe finalmente ergueu os olhos e disse em tom quase suplicante. Filho, entenda. Nós só queremos o melhor para você, o melhor para mim, respondeu Mateus, erguendo-se da mesa. É estar com quem me faz feliz. Saiu sem olhar para trás, deixando para trás também o primeiro rastro de uma guerra silenciosa que só estava começando. Nos dias seguintes, a família de Mateus começou a agir. Primeiro de forma sutil, proibiram-no de usar o carro para ir à escola, na tentativa de afastá-lo das rotinas que o aproximavam de Lívia. Depois, mais agressivos, contrataram alguém para segui-lo e relatar cada passo que dava. Lívia começou a sentir o peso dessa perseguição sem saber exatamente de onde vinha. De repente, olhares hostis surgiram de pessoas que antes a ignoravam.
Colegas cochichavam, professores pareciam mais duros, e até mesmo vizinhos começaram a comentar sobre a pobre que queria ser rica às custas do herdeiro. Mateus tentava protegê-la, mas sentia que estava perdendo o controle. Cada encontro parecia mais arriscado, cada conversa mais vigiada. A pressão era tanta que ele começou a ter medo de que, em algum momento, a força do amor deles não fosse suficiente para resistir. E foi então que o pai dele decidiu agir de forma definitiva. Se o filho insistia em manter aquele romance, ele criaria um plano que destruiria qualquer chance de Lívia permanecer em sua vida. Um plano cruel, calculado, onde cada detalhe seria usado para humilhá-la e fazê-la desaparecer do caminho do herdeiro. Mateus, inocente, não fazia ideia do que se tramava nos corredores luxuosos da mansão. Mas Lívia começou a sentir, como se o ar ao redor estivesse mais pesado, como se as sombras se aproximassem cada vez mais dela. No coração da mansão, uma festa começava a ser planejada, um espetáculo de luxo e ostentação. Mas, por trás das cortinas brilhantes, escondia-se uma armadilha. A vítima? Lívia, a garota que ousou amar. O silêncio de Mateus ao sair daquela sala de jantar ficou gravado como um desafio no coração de seus pais. O herdeiro ousava desobedecer. Mais do que isso, ousava amar alguém que, aos olhos da família, jamais deveria ter atravessado os portões dourados da mansão. A partir daquela noite, a guerra velada ganhou força. Não seriam apenas olhares de reprovação ou comentários venenosos. A família de Mateus estava disposta a esmagar aquele romance com todas as armas que possuíam. O primeiro golpe, o isolamento. No dia seguinte, a mãe de Mateus fez questão de conversar com a direção da escola. Alegando preocupação com a reputação do filho, insinuou que a instituição deveria tomar providências para preservar a imagem do herdeiro. A conversa, cheia de meias palavras, deixou o diretor desconfortável. Embora não pudesse interferir diretamente, passou a observar Lívia com mais rigor. Pequenas atitudes começaram a mudar. Uma bronca por atraso, uma advertência injusta, um trabalho que nunca recebia a nota máxima, mesmo quando estava impecável. Lívia percebia que algo estava errado, mas não entendia o motivo. Era como se o ar tivesse se tornado pesado, como se ela tivesse perdido o direito de existir naquele espaço. O segundo golpe. Os rumores. Pouco tempo depois, surgiram boatos. Ela só quer o dinheiro dele. Está usando a beleza e a inteligência para fisgar o herdeiro. Já reparou como ela anda diferente desde que começaram a conversar? As palavras cruéis se espalhavam pelos corredores como veneno. Cada risada abafada, cada cochicho, era como uma faca girando no coração de Lívia. Ela, que sempre fora reconhecida como a melhor aluna, de repente passou a ser vista com desconfiança. Como se seu esforço fosse uma farsa para conquistar algo que não lhe pertencia. Mateus, ao descobrir, ficou furioso. Confrontou colegas, discutiu com professores, enfrentou até mesmo amigos de longa data. Mas quanto mais ele reagia, mais reforçava a narrativa de que estava cego de paixão. O terceiro golpe. A chantagem à família percebeu que boatos e olhares não bastariam. Era hora de pressionar diretamente. Você não entende, Mateus, disse o pai, numa conversa tensa no escritório luxuoso da mansão. Essa garota não é como você pensa. Ela pode até parecer ingênua, mas está de olho no que temos. Isso não é verdade, pai. Eu a conheço. Ela nunca se importou com dinheiro. O empresário aproximou-se, colocando as mãos sobre os ombros do filho. A voz agora não era de raiva, mas de frieza calculada. Se você continuar com isso, não apenas sua vida será destruída, a dela também será. Posso fazer com que a família dessa menina nunca mais tenha paz. Posso tirar o emprego do pai dela. Posso fechar todas as portas que restarem. Pense bem, será que o amor dela resistiria quando perceber que você foi a causa da ruína de toda a família? A ameaça era clara. Mateus sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Isso é cruel, respondeu engasgado. Não podem usar pessoas inocentes para me manipular. O pai apenas sorriu.
No mundo real, Mateus, inocentes são sempre peões sacrificáveis. O quarto golpe. A falsa generosidade. Enquanto o pai pressionava Mateus, a mãe se aproximou de Lívia, chamou-a em particular, oferecendo uma conversa amigável. O encontro aconteceu na biblioteca da escola num fim de tarde silencioso. A mãe estava impecavelmente vestida, como se até na simplicidade buscasse ostentar. Lívia, querida, sei que você é uma boa garota. Não duvido de sua inteligência, de sua dedicação, mas você precisa ser realista. Mateus tem um futuro brilhante, e esse futuro não combina com o seu mundo. Lívia tentou argumentar, mas a mulher prosseguiu. Eu não quero ser cruel. Pelo contrário, quero ajudá-la. Se afastar agora é o melhor que você pode fazer por ele. Acredite, o amor verdadeiro também sabe renunciar. As palavras, ditas com suavidade, eram mais dolorosas do que qualquer insulto. Lívia saiu dali com os olhos marejados, dividida entre o sentimento que a impulsionava e o medo de estar destruindo a vida de Mateus. O quinto golpe, a armadilha. Quando perceberam que nada parecia surtir efeito, decidiram ir além. O pai de Mateus planejou algo definitivo: transformar o amor do filho em vergonha pública. Se ele insiste em expor a família, nós o exporemos também. Vamos mostrar ao mundo inteiro que essa garota nunca deveria ter se aproximado dele. O plano era simples e cruel: usar a própria paixão de Mateus como arma contra ele. Organizar uma grande festa na mansão, convidar a sociedade inteira e ali, diante de todos, transformar o romance em espetáculo. Mateus, iludido, seria convencido de que aquele era o momento ideal para assumir seu amor. Lívia, ingênua, acreditaria estar vivendo um conto de fadas. Mas, na verdade, a festa seria o palco de uma humilhação calculada, onde a diferença entre seus mundos seria exposta como nunca antes. Mateus ainda resistia, mas a pressão era tanta que começou a se perguntar se conseguiria proteger Lívia. Ele não tinha poder contra os pais, não tinha voz contra a sociedade, e sentia que a cada passo estava mais encurralado. Lívia, por sua vez, tentava manter a fé. Continuava estudando, esforçando-se, sonhando em ser alguém além de a menina pobre que amava o herdeiro. Mas, nas noites silenciosas, chorava em segredo, perguntando-se se o amor realmente seria suficiente. E, enquanto os dois lutavam em silêncio, os convites para a grande festa já eram preparados. Cada detalhe da armadilha era cuidadosamente planejado. As luzes, as flores, os discursos, tudo para transformar uma história de amor em espetáculo cruel. O destino caminhava silenciosamente para o clímax. Lívia acreditava estar prestes a viver o momento mais feliz de sua vida. Mateus sonhava em provar ao mundo que o amor podia vencer qualquer barreira. Mas atrás das cortinas da mansão, a família afiava suas armas. A pergunta que restava era: quem sairia ferido primeiro? A mansão dos Monteiro nunca estivera tão iluminada. Dias antes da festa, caminhões chegavam e saíam carregando móveis novos, caixas de cristais, tapetes importados e flores exóticas vindas de diferentes partes do mundo. Jardineiros trabalhavam sem descanso, transformando os jardins em um cenário de cinema. Para quem passava pela rua, aquilo parecia apenas mais uma celebração de uma família milionária. Mas dentro das paredes douradas o clima era outro. Cada detalhe era planejado não para homenagear, mas para expor. Não para celebrar, mas para ferir. Mateus acreditava que a festa seria o momento de assumir seu amor. Seu pai, com a habilidade de um estrategista, havia plantado essa ideia em sua mente. Filho, se você acredita tanto nessa garota, por que não apresenta ao mundo? Sugerira, num tom de desafio velado. Nada mais justo que assumir diante de todos. O jovem, ingênuo, agarrou-se à ideia como quem segura uma tábua no mar revolto. Afinal, o que poderia ser mais bonito do que declarar seu amor diante de todos? Para ele seria a prova de que nada poderia separar os dois. Lívia, por sua vez, mal acreditava no convite. Quando Mateus lhe contou que queria apresentá-la à sociedade na festa da família, ficou sem palavras.
O coração batia acelerado, dividido entre o medo e a esperança. Você tem certeza, Mateus? Perguntou hesitante. Sua família? Eles não gostam de mim. Ele segurou suas mãos e respondeu com firmeza. Eles vão ter que aceitar. E se não aceitarem, eu vou gritar para o mundo inteiro que não me importo. Você é quem eu amo, Lívia. E ninguém vai mudar isso. As palavras foram bálsamo para o coração da jovem. Pela primeira vez, acreditou que talvez o destino pudesse ser mais forte do que a maldade. A cidade inteira comenta, enquanto os preparativos avançavam. A notícia da festa se espalhava pela cidade como fogo em palha seca. Todos sabiam que não se tratava apenas de uma comemoração qualquer. Havia algo diferente naquela noite que se aproximava. Nos cafés, nos corredores da escola, nas conversas ao telefone, o assunto era o mesmo. O herdeiro Mateus Monteiro iria, finalmente, apresentar a namorada pobre ao mundo. Alguns comentavam com deboche, outros com curiosidade mórbida. E havia ainda aqueles que viam tudo como um espetáculo imperdível. A chance de testemunhar a colisão entre dois mundos que jamais deveriam se misturar. O coração de Lívia naquela semana, Lívia mal conseguiu dormir. Passava horas diante do espelho improvisado de seu quarto, tentando imaginar como poderia estar à altura da ocasião. Não tinha vestidos caros, não tinha joias, nem sapatos de grife, mas tinha algo que nenhuma fortuna poderia comprar. A pureza de seus sentimentos. Decidiu usar o vestido mais simples que possuía, azul claro, costurado por sua mãe anos antes. Ajustou-o com delicadeza, reformou as bainhas, acrescentou pequenos detalhes bordados à mão. Cada ponto era feito com amor, como se ela mesma estivesse costurando um pedaço de sua alma naquela roupa. Na noite anterior à festa, deitou-se com o coração acelerado. Sonhou com olhares de reprovação, mas também sonhou com Mateus, segurando sua mão diante de todos, orgulhoso. O coração de Mateus, ao contrário, estava confiante. Passeava pelos corredores da mansão como se fosse dono de um segredo invencível. Eles vão ver, murmurava para si mesmo. Vão ver que o amor pode vencer qualquer barreira. O otimismo dele era combustível para Lívia, mas também a prova de sua ingenuidade. Não percebia as trocas de olhares entre seus pais, os sussurros dos empregados, a movimentação estranha dos convidados que recebiam instruções discretas. Cada detalhe da festa fora calculado para transformar o romance em espetáculo público. O discurso do pai, a ordem das danças, até mesmo a posição das câmeras e fotógrafos contratados. Nada seria deixado ao acaso. O olhar da ex havia ainda um ingrediente inesperado. A ex-namorada de Mateus, filha de uma das famílias mais influentes da cidade, descobrira a novidade e decidira comparecer. Seu sorriso carregava um veneno doce. Mais do que curiosidade, havia em seus olhos a sede de vingança. Para ela, nada seria mais prazeroso do que assistir à humilhação de Lívia com seus próprios olhos. Na véspera da festa, a cidade já respirava expectativa. Para uns, seria um conto de fadas. Para outros, um escândalo anunciado. Mas ninguém imaginava que aquela noite, preparada como um espetáculo de luxo, marcaria para sempre o destino de todos os envolvidos. Quando as luzes se acenderam e os convidados começaram a chegar, a mansão Monteiro transformou-se em palco. Todos aguardavam a revelação, mas apenas os arquitetos da crueldade sabiam que, por trás das flores e dos sorrisos, escondia-se uma armadilha mortal para os sonhos de Lívia. A noite havia chegado. A mansão Monteiro brilhava como um palácio. O portão de ferro forjado estava aberto, recebendo carros luxuosos que chegavam em fila. Homens de terno impecável, mulheres em vestidos cintilantes, joias refletindo a luz dos lustres que se espalhavam pelos jardins. Tudo parecia saído de um sonho, mas para Lívia, era mais como um mergulho em um pesadelo disfarçado de conto de fadas. Ela estava parada diante do espelho de seu quarto. O vestido azul claro ajustado com cuidado. As mãos tremiam levemente. A mãe, emocionada, segurava seus ombros. "Você está linda, filha", disse com lágrimas nos olhos.
Mateus vai se orgulhar de você. Lívia respirou fundo. Tentou acreditar nas palavras da mãe, mas uma parte de si sabia que aquela noite não seria fácil. Ainda assim, tomou coragem. O amor que sentia era maior do que a chegada à mansão quando desceu do carro simples que a trouxe. Sentiu os olhares queimarem sobre si como lâminas afiadas. Os convidados cochichavam. Alguns riam discretamente. Outros a olhavam de cima a baixo, como quem analisa uma peça deslocada de uma vitrine cara. Mateus, ao vê-la, correu até a entrada. O sorriso dele iluminou o coração de Lívia. Você está maravilhosa, disse. Estendendo a mão, ela segurou, e naquele instante, acreditou que nada poderia dar errado. Juntos atravessaram o imenso hall de entrada. O piso de mármore refletia as luzes douradas dos lustres de cristal. Músicos afinavam violinos. Garçons circulavam com bandejas de champanhe. Era um espetáculo de luxo e poder, mas, para muitos ali, Lívia era apenas o espetáculo da noite. O discurso inesperado pouco antes da meia-noite. Quando todos já estavam reunidos no salão principal, o pai de Mateus subiu ao palco improvisado. O microfone captou sua voz firme e carregada de teatralidade. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje celebramos mais um ano da prosperidade de nossa família, mas não apenas isso. Hoje meu filho Mateus tem algo a compartilhar com todos nós. Mateus apertou a mão de Lívia, encorajando-a. O coração dela disparava. Ele subiu ao palco e, sem pensar duas vezes, puxou-a consigo. Um murmúrio percorreu o salão. Sorrisos irônicos, olhares de reprovação, câmeras captando cada detalhe. Mateus ergueu a voz. Esta é Lívia, a mulher que eu amo, a pessoa com quem quero dividir minha vida, independentemente de qualquer diferença social. O salão mergulhou em silêncio. Por alguns segundos apenas o som distante dos violinos ecoava. Então, um riso abafado se espalhou. Um comentário ácido. Depois outro. Logo, uma onda de cochichos e zombarias tomou conta do ambiente. Lívia sentiu o rosto arder. Cada olhar parecia um golpe. A emboscada. Enquanto Mateus tentava acalmar os ânimos, seu pai retomou o microfone. O sorriso dele era cortante. Filho, que declaração bonita. Mas será que o amor resiste quando exposto à verdade? Mateus o encarou confuso. Do que está falando, pai? O patriarca fez um sinal. Um telão ao fundo se acendeu. Imagens começaram a surgir. Fotos de Lívia em sua escola pública, roupas simples, trabalhando como atendente em um mercadinho. Cenas montadas, manipuladas, mostrando-a em situações embaraçosas, sempre com legendas cruéis. É essa a futura senhora Monteiro? O salão explodiu em risadas. Alguns convidados batiam palmas, outros tiravam fotos como se fosse um show. Lívia ficou paralisada, os olhos marejados, o coração despedaçado. Mateus tentou reagir. Isso é uma armação! Quem fez isso? Gritou, olhando para o pai. Mas a voz dele era abafada pelo som das gargalhadas. O peso da humilhação Lívia não aguentou. Soltou a mão de Mateus e correu em direção à saída. As lágrimas escorriam pelo rosto, borrando a maquiagem simples que havia colocado com tanto carinho. Atrás dela, alguns convidados sussurravam. Pobrezinha. Achou que podia ser uma de nós. Isso nunca vai dar certo. Mateus correu atrás dela, mas foi detido discretamente por 2 seguranças. O pai, frio, se aproximou e murmurou. Essa é a realidade, filho. Melhor aprender agora do que depois. Mateus gritou, desesperado, mas sua voz se perdia no barulho da festa. O desfecho da noite do lado de fora sozinha. Lívia caminhava pela estrada escura que levava da mansão à cidade. Seus passos eram pesados, como se cada um arrancasse um pedaço de sua alma. A lua iluminava seu caminho, mas não conseguia iluminar o vazio dentro dela. Naquele instante, algo dentro de seu coração se quebrou. O amor que acreditava ser invencível havia se transformado em dor. Ainda assim, enquanto caminhava, uma chama silenciosa permanecia acesa, a certeza de que jamais se curvaria ao orgulho cruel daquela família. O escândalo da festa se espalhou pela cidade no dia seguinte. Mateus, desesperado, tentava reencontrar Lívia, mas ela havia desaparecido, engolida pelo silêncio.
O que ele não sabia era que a dor daquela noite não destruiria apenas um romance, mas acenderia uma chama de vingança e resistência que mudaria o destino de todos. A cidade acordou diferente na manhã seguinte à festa. Os jornais locais estampavam manchetes discretas, mas carregadas de malícia. Escândalo na família Monteiro. Romance improvável vira chacota pública. As redes sociais estavam tomadas por fotos e vídeos da cena no salão. Os risos ecoavam em cada comentário, como se a noite tivesse se tornado um espetáculo. Para muitos, era apenas mais um episódio do universo cruel da elite. Mas, para Lívia, era a ferida mais profunda de sua vida. Depois de correr pela estrada escura naquela noite, Lívia não voltou para casa imediatamente. Pegou um ônibus na madrugada, ainda com o vestido amassado, os olhos vermelhos, o coração em pedaços. Sentou-se no banco de trás e observou pela janela as luzes da cidade desaparecendo. Cada quilômetro era como uma tentativa desesperada de apagar o que havia acontecido. Quando finalmente desceu na rodoviária, estava sozinha. Não havia amigos, não havia Mateus, não havia ninguém. Apenas o silêncio da madrugada e a certeza de que precisava sumir. Pegou um segundo ônibus, desta vez para uma cidade distante, sem destino certo, e assim começou seu exílio. Enquanto isso, na pequena casa onde morava, a mãe de Lívia chorava ao ver as imagens na televisão. O coração materno doía, mas também se enchia de indignação. Como puderam fazer isso com minha filha? Murmurava, apertando as mãos em oração. Ela não tinha como protegê-la. A dor era maior que qualquer palavra de consolo. Na mansão, Mateus estava inconformado. "Onde ela está?" perguntava a todos. Ninguém a viu. Passou horas ligando, indo atrás de informações. O celular de Lívia estava desligado. Os amigos dela não sabiam de nada. Foi até a casa dela, mas encontrou apenas a mãe, desesperada. "Ela não voltou para casa, Mateus", disse entre lágrimas. "Eu não sei onde minha filha está." Mateus caiu de joelhos. "Isso é culpa da minha família. Eles arruinaram tudo." A partir daquele momento, decidiu que faria qualquer coisa para reencontrá-la. Lívia chegou a uma cidade do interior, onde ninguém sabia seu nome. Arrumou emprego em uma pequena livraria, escondendo seu passado como quem esconde uma cicatriz. O salário era pouco, mas suficiente para pagar um quarto simples em uma pensão. À noite, deitada em uma cama dura, ouvia o barulho da rua e revivia, como um pesadelo interminável, os risos daquela festa. Mas havia algo que a mantinha de pé: sua determinação. Ela não permitiria que o escárnio da família Monteiro definisse seu futuro. Cada página de livro que organizava na livraria parecia um lembrete de que ainda havia conhecimento, esperança e recomeço. Mesmo longe, o coração de Lívia ainda batia por Mateus. Ela tentava se convencer de que precisava esquecê-lo, mas, quando fechava os olhos, ainda sentia o calor das mãos dele segurando as suas diante de todos. Por sua vez, Mateus não desistia. Contratou investigadores, procurou pistas, seguiu rumores. Mas cada tentativa terminava em frustração. O pai, frio, apenas dizia: "Esqueça essa menina. A vida segue." Mas Mateus respondia firme: "Nunca." Com o tempo, a dor de Lívia começou a se transformar em algo mais. Ela percebeu que não era apenas vítima daquela família. Era alguém que carregava dentro de si a força para reverter tudo. Prometeu a si mesma que um dia voltaria. Não como a garota humilde e humilhada em uma festa, mas como uma mulher forte, capaz de enfrentar qualquer olhar de desprezo. Esse juramento silencioso se tornou a chama que a manteve viva em seu... Meses se passaram. A cidade esqueceu o escândalo, mas para Lívia e Mateus, a ferida permanecia aberta. Ela continuava escondida, reconstruindo a própria vida em segredo. Ele continuava procurando, acreditando que um reencontro ainda era possível. O tempo corria, mas o destino, silencioso, preparava o momento em que suas vidas voltariam a se cruzar. E quando isso acontecesse, nada mais seria como antes, o silêncio de meses prestes a ser quebrado. Um encontro inesperado mudará tudo: o amor perdido,
A dor da separação e o peso da vingança se encontrarão em uma cena que transformará o rumo da história para sempre. Os meses haviam se transformado em um longo inverno para Mateus. Ele ainda buscava notícias, mas o rastro de Lívia parecia ter desaparecido como poeira ao vento. No fundo, a única coisa que o sustentava era a lembrança do brilho nos olhos dela quando falava de sonhos, quando falava de futuro. E, enquanto isso, Lívia seguia sua vida discreta na pequena cidade. Trabalhava na livraria, frequentava a igreja local, ajudava os vizinhos. Aos poucos, foi conquistando respeito e admiração, mas por dentro, ainda carregava a cicatriz da noite que mudou sua vida. Numa tarde chuvosa, enquanto organizava uma pilha de livros na estante, Lívia ouviu a sineta da porta tocar. Levantou os olhos sem esperar nada. Apenas mais um cliente, pensou. Mas, quando viu a figura parada diante dela, o tempo pareceu congelar. Era Mateus. Encharcado pela chuva, ofegante, com os olhos carregados de uma mistura de dor e esperança. Lívia. Sua voz falhou ao pronunciar o nome. O livro escapou das mãos dela e caiu no chão. Por um instante, tudo o que existia era o silêncio. Como você me encontrou? Perguntou, tentando conter o tremor na voz. Eu nunca parei de procurar. Nunca aceitei que aquilo fosse o fim. Mateus deu um passo à frente. E agora que estou aqui, não vou mais permitir que ninguém nos separe. Lívia recuou. O coração batia forte, mas junto com a saudade vinha também a lembrança da humilhação. Você não entende, Mateus. Eles destruíram a minha vida. Eu não posso voltar a sofrer aquilo de novo. Eu entendo, sim. E é por isso que eu vim, para te pedir perdão, para lutar ao seu lado, se você me permitir. As palavras ecoaram pela pequena livraria como uma promessa. O reencontro não apagou a dor. Durante horas, sentados em uma mesa de canto, falaram sobre tudo. Lívia chorou ao relembrar a vergonha que passou, o abandono, a fuga. Mateus, por sua vez, falou da revolta, da luta contra a própria família, da recusa em aceitar outros relacionamentos que tentaram impor a ele. E, no meio daquela conversa, perceberam que a chama que os unia ainda estava viva. Não importava o tempo, a distância ou as feridas. Havia algo maior que resistia. Antes de partir, Mateus segurou a mão dela. Eu sei que pedir para você voltar é demais agora, mas me dê uma chance de provar que sou diferente. Me deixe estar ao seu lado, mesmo que seja aqui, longe de tudo. Lívia hesitou. As lembranças ainda eram cruéis, mas o coração, teimoso, pedia para acreditar. Eu não sei se consigo, Mateus, mas não fuja de mim de novo. Ele sorriu emocionado. Fugir de você? Isso nunca mais. Enquanto isso, a cidade natal continuava a viver sob os ecos de um nome poderoso, Monteiro. A ex de Mateus, que tanto alimentara a humilhação, descobriu por conhecidos que ele havia desaparecido novamente. E, como quem fareja a oportunidade, decidiu investigar. O reencontro de Lívia e Mateus estava prestes a deixar de ser segredo. E quando isso acontecesse, novas batalhas viriam. Naquela noite, Mateus voltou à pensão onde Lívia morava. Não para invadir sua vida, mas apenas para garantir que ela soubesse. Ele estava ali, disposto a enfrentar tudo. Do outro lado da janela, Lívia observava a chuva cair e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o peso em seus ombros diminuir. Talvez finalmente não estivesse mais sozinha. Mas até que ponto o amor pode resistir às pressões externas? O reencontro trouxe esperança, mas também acendeu a fúria daqueles que não aceitavam essa união. E, no próximo capítulo, a guerra entre o coração e o poder começa de verdade. O reencontro de Lívia e Mateus deveria ser um alívio, mas foi apenas o início de uma guerra muito maior. Eles acreditaram que poderiam manter segredo, que o destino lhes havia dado uma segunda chance discreta, mas o mundo em volta parecia determinado a não permitir que esse amor florescesse. Não demorou para que a notícia chegasse aos ouvidos errados. Em uma manhã cinzenta, na mansão Monteiro, o pai de Mateus recebeu um telefonema. Do outro lado da linha, uma voz fria e calculista sussurrou. Ele está com ela. Encontrou a garota. O homem fechou os olhos. Respirou fundo e respondeu. Isso não pode continuar.
A partir daquele momento, uma rede de olhos e ouvidos começou a se mover na cidade onde Lívia havia se refugiado. Homens de terno discretos observavam cada passo do casal. A ex de Mateus, tomada por ciúme e desejo de vingança, também apareceu na cidade, mascarando suas intenções com um falso sorriso. Lívia começou a sentir a mudança. Na livraria, clientes desconhecidos apareciam apenas para observá-la em silêncio. Na rua, passos a seguiam a certa distância, e em sua pensão simples, percebeu uma sombra parada do outro lado da calçada, noite após noite. Eles sabem onde estou, Mateus, disse aflita, com lágrimas nos olhos. Então vamos enfrentar juntos. Ele respondeu firme, segurando-a com força. Não vou deixar que ninguém toque em você. Mas por dentro, Mateus também sentia medo. Ele sabia até onde a família poderia ir para proteger sua imagem. O pai de Mateus, cansado de esperar, decidiu agir. Chamou o filho para uma reunião na mansão. Na sala luxuosa, diante de quadros antigos e livros raros, a tensão era quase palpável. Mateus, entenda, você carrega o nome Monteiro. Esse nome tem peso, tem valor. Não será manchado por uma garota sem nada. Essa garota sem nada, como o senhor diz, tem mais honra do que todos nesta sala juntos. Mateus respondeu encarando-o nos olhos. O pai bateu com a mão na mesa, furioso. Você vai desistir dela, ou não será mais meu herdeiro. Mateus respirou fundo, o coração em chamas. Então que assim seja. Prefiro perder tudo a perder Lívia. O silêncio que se seguiu foi cortante. E naquele instante, a guerra entre pai e filho estava declarada. Logo, Mateus percebeu as consequências da decisão. Contas bancárias bloqueadas, cartões cancelados. Os amigos que antes o cercavam desapareceram como fumaça. A única coisa que lhe restava era o amor por Lívia. Ela, por sua vez, sentia-se culpada. Não quero ser a razão de você perder tudo, Mateus. Você não entende? Respondeu ele, segurando seu rosto entre as mãos. Tudo o que eu tinha era vazio. Você é o único motivo real que me faz querer lutar. Enquanto isso, a ex-namorada de Mateus tramava em silêncio. Aparência impecável, sorrisos ensaiados, mas o coração tomado por ódio. Ela não suportava a ideia de perder espaço para Lívia, e muito menos de ver o prestígio da família Monteiro ruir diante de uma união tão improvável. Num jantar elegante, insinuou-se ao patriarca da família. Se você me apoiar, juntos podemos salvar a imagem da família. E, com um olhar calculista, completou. Mas para isso precisamos acabar com ela. Dias depois, rumores começaram a se espalhar pela cidade pequena. Sussurros de que Lívia era interesseira, de que estava manipulando Mateus para se apropriar da fortuna. Pessoas que antes a admiravam na livraria começaram a olhá-la com desconfiança. Cartas anônimas chegaram à pensão. Palavras cruéis, cheias de veneno. Lívia chorava à noite, escondida. Mas Mateus, ao perceber, abraçava-a com força e dizia: não vamos desistir. Eles podem tentar nos destruir, mas não podem apagar o que sentimos. Os dois começaram a planejar uma nova vida. Trabalhando juntos, lado a lado, aprenderam a viver com pouco. Mateus, antes acostumado ao luxo, passou a ajudar na livraria, varrendo o chão, atendendo clientes, aprendendo a valorizar cada detalhe. E nesse processo, perceberam algo importante. Longe da opulência, havia uma vida mais simples, mas muito mais verdadeira. Mas o inimigo não recuava. Pelo contrário, cada dia se fortalecia. Em uma tarde chuvosa, um carro preto estacionou em frente à pensão. 2 homens desceram e entregaram um envelope a Mateus. Dentro, havia uma única folha de papel, com letras em negrito. Se não desistirem, preparem-se para consequências irreversíveis. Mateus rasgou o papel diante de Lívia, mas seus olhos denunciavam a gravidade da ameaça. O medo era real. Mas naquela mesma noite, olhando nos olhos de Lívia, Mateus fez uma promessa. Eles podem tirar meu nome, meu dinheiro, tudo o que tenho, mas nunca vão arrancar você de mim. Ela sorriu entre lágrimas, segurando sua mão. Então vamos até o fim, juntos. E assim, no meio da tempestade, o amor dos dois se tornava ainda mais forte.
Mas até onde vai a fúria de uma família que se sente traída? A guerra estava apenas começando. E a próxima jogada dos Monteiros seria a mais perigosa de todas. O tempo, cruel e implacável, parecia ter apagado todas as chances de um reencontro. Mas a vida, com sua forma misteriosa de surpreender, tinha outros planos. Lívia agora era uma mulher feita, forte, que enfrentava seus dias com coragem, mas ainda carregava no peito a cicatriz daquele amor que lhe fora arrancado. Mesmo que tivesse tentado seguir em frente, algo dentro dela sempre resistira. Uma chama que nunca se apagou. Certo dia, em um evento simples da cidade, o destino resolveu brincar com suas emoções. Ao caminhar distraída, os olhos dela se encontraram com um rosto familiar na multidão. O coração acelerou de imediato. Era ele, Mateus. Não o adolescente sonhador que ela havia amado, mas um homem, agora imponente, maduro, com uma presença que dominava o ambiente. Seu olhar, porém, era o mesmo, intenso, profundo, carregado de sentimentos não ditos. O mundo pareceu parar. O som, as vozes, a música, tudo desapareceu. Restaram apenas os dois, como se a vida inteira tivesse se resumido àquele instante. Mas, ao invés de correr para ela, Mateus hesitou. O peso dos anos, das escolhas, da família e das cicatrizes invisíveis ainda pairava entre eles como um muro intransponível. Lívia tentou sorrir, mas seu coração batia tão forte que parecia que iria saltar do peito. As lembranças vieram como uma avalanche. As conversas escondidas, as risadas no pátio da escola, as promessas feitas sob as estrelas. Ela não sabia se estava pronta para reviver aquilo. E você, que está acompanhando essa história, já se perguntou se seria capaz de perdoar alguém que lhe foi arrancado, não por escolha, mas por imposição da vida? No olhar de Mateus havia arrependimento, mas também desejo. Ele parecia implorar por uma segunda chance, ainda que não tivesse coragem de dar o primeiro passo. Lívia, por sua vez, sentia as pernas tremerem. Parte dela queria fugir, proteger o coração. Outra parte gritava por um abraço, pelo toque que tanto sonhara reencontrar. No silêncio pesado que se instalou, um único pensamento dominava ambos. Será que o amor deles tinha resistido ao tempo? Lívia sentiu a garganta secar. Seu coração, descompassado, denunciava a tempestade que se formava dentro dela. Depois de tantos anos, ali estava Mateus, em carne e osso, como uma lembrança que ganhava vida. Ele deu um passo hesitante, e por um instante pareceu recuar, como se temesse ser rejeitado. Mas o olhar dele a procurava, desesperado, como quem busca ar depois de muito tempo submerso. Lívia. A voz saiu rouca, carregada de emoção, como se tivesse guardado aquele nome na boca durante anos. Ela fechou os olhos por um segundo. O som daquela voz despertava lembranças adormecidas. As noites em que sonhara ouvir aquilo novamente voltaram como facas e carícias ao mesmo tempo. Mateus. Respondeu quase num sussurro, incapaz de conter o tremor na voz. O silêncio ao redor parecia pesar mais do que qualquer palavra. Pessoas passavam, riam, conversavam, mas nada importava. Para eles, o mundo havia desaparecido. Mateus respirou fundo, e a coragem que lhe faltara durante tanto tempo finalmente pareceu surgir. Eu esperei tanto por esse momento, ele disse com os olhos marejados. Tantas vezes me perguntei como você estava, se havia seguido em frente, se ainda pensava em mim. Lívia tentou manter a postura, mas seus olhos já brilhavam com lágrimas contidas. Eu pensei em você todos os dias, Mateus. A confissão escapou antes que ela pudesse se conter. Mas pensar não apagava a dor. Você foi embora, sem lutar por nós. As palavras cortaram fundo. Mateus baixou o olhar, envergonhado. Eu era jovem, covarde. Minha família me controlava, e eu não tive forças para enfrentar aquilo. A voz dele falhava. Mas eu nunca te esqueci, Lívia. Nem por um único dia. Lívia deu um passo para trás, confusa entre o amor que ainda pulsava e a mágoa que a feria. E você acha que basta voltar agora? Depois de tudo, e dizer que não me esqueceu? Perguntou com firmeza. Você sabe o quanto eu sofri?
Ele assentiu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei. E sei que não mereço perdão. Mas se existir, dentro de você, qualquer pedaço daquele amor que vivemos, eu estou disposto a lutar por ele agora. O coração de Lívia se dividia. Parte dela queria abraçá-lo, esquecer o passado e se perder naquele amor que nunca morreu. Outra parte gritava para proteger-se, para não cair novamente na dor da decepção. E nesse instante, com os olhos marejados, ela percebeu. O destino havia colocado Mateus diante dela mais uma vez. Mas a decisão estava em suas mãos. Naquela noite, Lívia mal conseguiu dormir. As palavras de Mateus ecoavam em sua mente como um disco riscado, repetindo-se sem descanso. Eu nunca te esqueci. Eu estou disposto a lutar agora. Ela se revirava na cama, olhando para o teto, tentando encontrar lógica no turbilhão que sentia. O coração acelerava só de lembrar o tom da voz dele, o brilho nos olhos, a forma como parecia quebrado diante dela. Mas junto com essa lembrança, vinham as noites solitárias, as lágrimas escondidas no travesseiro, os sonhos interrompidos pela dureza da vida sem ele. Era como se dentro dela houvesse duas forças em guerra. De um lado, o amor, puro, intenso, indestrutível, como uma chama que nunca se apagou. Do outro, a mágoa, afiada, cruel, pronta para lembrá-la do quanto sofreu quando Mateus não teve coragem de lutar. Ela se levantou, foi até a janela e olhou para a cidade iluminada. Quantas pessoas naquele momento estariam presas ao passado como ela? Quantos corações teriam histórias interrompidas pelo destino ou pela covardia? Será que eu consigo perdoar? Pensou, abraçando a si mesma. O que mais a assustava não era a presença de Mateus, mas a força do que ainda sentia por ele. O simples fato de tê-lo visto já havia desestabilizado todos os muros que ergueu ao longo dos anos. E se aceitasse ouvir mais, se cedesse, estaria pronta para viver tudo outra vez? Ou acabaria despedaçada uma segunda vez? Ela lembrou das pessoas que conheceu nesse tempo. Homens que se aproximaram, alguns gentis, outros indiferentes, mas nenhum deles fez seu coração pulsar como Mateus fazia. Era injusto, mas a verdade estava ali. Em todos esses anos nunca amou outro homem como o amava. Na manhã seguinte encontrou-se com sua melhor amiga, Camila, no café de sempre. Precisava desabafar. Amiga. Ele voltou. Lívia disse, com a voz embargada. Camila arregalou os olhos. Ele... Quem eu estou pensando? O Mateus? Lívia assentiu. E o que ele disse? Ela contou tudo, desde o reencontro até as palavras dele. Camila a ouviu com atenção e depois respirou fundo. Você ainda ama esse homem, eu vejo nos seus olhos. Mas cuidado, Lívia. O amor pode curar, mas também pode machucar ainda mais se não houver mudança de verdade. As palavras da amiga ecoaram dentro dela. Não havia como negar. Amar não era o suficiente. Era preciso confiança, entrega mútua, coragem. E era isso que Lívia precisava decidir. Arriscar-se novamente, acreditando que Mateus havia mudado. Ou seguir adiante sozinha, protegendo o que restava de si. Enquanto caminhava de volta para casa, ela olhou para o céu e murmurou baixinho. Se for destino, que ele me prove. Mateus sabia que as palavras já não eram suficientes. Lívia havia escutado, mas ainda carregava nos olhos a sombra da desconfiança. Se quisesse reconquistá-la, precisaria provar com atitudes que não era mais. Naquela manhã, acordou decidido. Iria mostrar a Lívia que estava disposto a enfrentar qualquer obstáculo. Não se tratava mais de orgulho, riqueza ou convenções sociais. Tratava-se do amor que nunca morreu. Ele começou pelo gesto mais simples e sincero. Procurou os lugares que marcaram a história dos dois. Caminhou pela antiga escola onde se conheceram. Pediu permissão para visitar a sala de aula onde, tantas vezes, trocavam olhares escondidos. Gravou um vídeo curto ali dizendo: "Esse é o lugar onde tudo começou. O lugar onde eu descobri o quanto o brilho dos seus olhos podia iluminar a minha vida. Eu não quero apagar isso nunca mais." Em seguida foi até a pracinha onde costumavam se encontrar depois das aulas, no banco de madeira que ainda guardava suas iniciais rabiscadas. Tocou o desenho com os dedos e sorriu, gravando outro vídeo. O tempo passou.
Mas o que eu sinto permanece aqui, gravado como essas iniciais. Eu prometo, Lívia, nunca mais soltar sua mão. Essas imagens ele guardou para mostrar a ela no momento certo. Mas não parou por aí. Mateus também procurou pessoas próximas a Lívia discretamente. Conversou com Camila, a melhor amiga dela, pedindo uma chance. Eu sei que você não confia em mim. E tem razão, disse ele com humildade. Mas não estou aqui para brincar. Quero provar que mudei. E vou respeitar o tempo da Lívia. Só peço que não feche a porta para mim antes que eu mostre quem sou agora. Camila, surpresa com a sinceridade dele, apenas respondeu: se for verdade o que está dizendo, ela mesma vai perceber. Mas cuidado, Mateus. Um coração machucado não aguenta mais quedas. Essas palavras ecoaram como um alerta. E pela primeira vez, ele compreendeu o peso do que havia perdido e o tamanho da responsabilidade de reconquistar. Dias depois, encontrou Lívia em frente à escola, onde agora ela dava aulas. Esperou o momento certo e, quando a viu saindo, caminhou em direção a ela com passos firmes. Preciso de 5 minutos do seu tempo. Só 5. Pediu, olhando-a nos olhos. Ela hesitou, mas acabou aceitando. Foram até um café próximo. Mateus então mostrou os vídeos gravados, os lugares revisitados, cada detalhe pensado para tocar a memória dela. Enquanto as imagens passavam, ele falou com a voz embargada. Eu não posso mudar o passado, Lívia, mas posso escrever um presente e um futuro diferentes. Eu prometo que dessa vez vou lutar contra tudo e todos. Não vou recuar, não vou me calar. Só preciso que você me permita provar isso. Lívia assistiu em silêncio, sentindo o coração bater descompassado. A sinceridade nos olhos dele a desarmava. O gesto mexia com suas lembranças mais profundas, despertando emoções que ela jurava ter enterrado. Mas antes de responder, ela respirou fundo e disse: palavras bonitas eu já ouvi. Gesto simbólico é fácil de fazer. O que quero saber é, até onde você estaria disposto a ir? Mateus segurou a mão dela com firmeza e respondeu sem hesitar: até o fim. Os dias seguintes ao encontro no café foram intensos. Lívia, embora ainda resistente, não conseguia ignorar a transformação que percebia em Mateus. Ele já não era o rapaz submisso às vontades da família, nem o herdeiro arrogante que acreditava que tudo podia comprar. Agora, diante dela, estava um homem que parecia verdadeiramente disposto a lutar. Mas uma dúvida persistia: até onde ele iria? O destino, implacável, tratou de responder essa pergunta. Naquela semana, a família de Mateus descobriu que ele havia se reaproximado de Lívia. A notícia caiu como uma bomba. O pai, um homem orgulhoso, habituado a controlar o futuro do filho, convocou-o imediatamente para uma conversa. Mateus, não acredito que você esteja repetindo esse erro, disse, a voz firme, o olhar carregado de desaprovação. Essa moça continua sendo um problema para nossa família. Ela não é do nosso nível, nunca foi. Você tem obrigações maiores que seus sentimentos infantis. Mateus respirou fundo, sentindo a velha pressão retornar. Quantas vezes ouvira aquelas palavras no passado? Quantas vezes deixara que a voz dura do pai sufocasse o amor que sentia? Mas dessa vez não recuou. Pai, eu não vou abrir mão dela. Não desta vez. O silêncio que se seguiu foi pesado. O pai levantou-se lentamente, encarando-o como se não o reconhecesse. Se você continuar com isso, saiba que estará fora. Sem herança, sem nome, sem apoio. Era a chantagem final. A mesma arma que no passado o havia feito desistir. Mas agora, Mateus ergueu o queixo e respondeu: então eu vou sozinho. Aquela frase não era apenas um desafio. Era a libertação de anos de submissão. Pela primeira vez, ele estava escolhendo por si mesmo. Alguns dias depois, Mateus foi até a escola onde Lívia trabalhava. Queria contar pessoalmente o que havia acontecido. Quando a encontrou, parecia exausto, mas seus olhos ardiam com determinação. Eu preciso te dizer algo. Começou. Meu pai me deu um ultimato. Ou deixo você, ou deixo tudo para trás. Lívia arregalou os olhos, surpresa. E o que você decidiu? Mateus respirou fundo, como quem carrega o peso do mundo nos ombros. Eu escolhi você, disse firme.
Não me importo com herança, com nome, com riqueza. Tudo isso não significa nada se eu não tiver a chance de estar ao seu lado. As palavras carregadas de sinceridade caíram sobre ela como um raio. Era a primeira vez que ele mostrava, com consequências reais, que estava disposto a perder tudo por amor. Mas mesmo assim, Lívia hesitava. Sabia que palavras ditas no calor da emoção podiam ser esquecidas quando o peso da realidade se impusesse. Mateus, e se você se arrepender depois? E se daqui a alguns meses perceber que perdeu tudo por alguém que talvez não corresponda da mesma forma? Perguntou a voz embargada. Ele se aproximou, segurando as mãos dela com firmeza. O único arrependimento que eu teria seria perder você mais uma vez. No fim daquela tarde, Mateus foi até a mansão da família. Enfrentou o pai e, diante de todos os parentes reunidos, declarou: eu não vou abrir mão da Lívia. Se isso significa perder a herança, que seja. Se significa deixar esta casa, estou pronto. O choque foi imediato. Os olhares de reprovação, os murmúrios, as expressões de incredulidade. Mas pela primeira vez Mateus não sentiu medo. Ao contrário, sentiu-se livre. Saiu da mansão com a cabeça erguida e foi direto encontrar Lívia. Ela estava sentada no banco da praça onde tantas vezes se encontraram no passado. Ao vê-lo se aproximar, percebeu algo diferente em sua postura. Ele não era mais o herdeiro moldado pela família. Era apenas um homem, vulnerável e forte ao mesmo tempo, disposto a começar de novo. Eu deixei tudo, disse sem rodeios. Não tenho mais fortuna, nem nome, nem apoio da família. O que tenho agora é a verdade do que sinto por você. Lívia ficou em silêncio por alguns instantes. As lágrimas encheram seus olhos, não pela perda material dele, mas pelo gesto. Aquilo era a prova definitiva. Ele havia renunciado a tudo para mostrar que a amava de verdade. Você não faz ideia do que isso significa para mim, murmurou com a voz embargada. Mateus se ajoelhou diante dela, não com um anel, mas com o coração exposto. Eu não posso prometer riqueza. Não posso prometer facilidade, mas posso prometer estar ao seu lado, em cada dificuldade, em cada desafio, em cada dia. Essa é a única promessa que importa. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Lívia. Ela sabia que, naquele momento, não havia mais dúvidas. O homem diante dela não era o mesmo de antes. Ele havia provado, com renúncia e coragem, que seu amor era real. Ela estendeu a mão e o ajudou a levantar. Então, vamos começar de novo, disse sorrindo entre lágrimas, e naquele instante o tempo pareceu parar. Não havia mais passado, nem mágoa, nem imposições familiares. Apenas dois corações que, depois de tantas lutas, finalmente se encontravam para reescrever sua própria história. O amanhecer daquele novo capítulo em suas vidas não trouxe mansões, carros importados ou viagens de luxo. Trouxe simplicidade, trouxe verdade, trouxe a sensação de que, finalmente, estavam livres para viver o que o destino sempre quis lhes dar. Mateus, pela primeira vez em muitos anos, acordou em um quarto pequeno, com paredes pintadas de branco e móveis simples, mas onde cada detalhe tinha valor porque representava algo verdadeiro. Ao abrir os olhos e ver Lívia ao seu lado, sorriu. Não havia arrependimento. A decisão de romper com a família significava também abrir mão de uma vida confortável. Mateus agora precisava recomeçar do zero. Não havia mais mesada generosa nem negócios herdados. Havia apenas a vontade de construir com as próprias mãos. Ele começou a procurar trabalho, enfrentando portas fechadas no início. Muitos o viam apenas como o filho rebelde do empresário, sem imaginar que, por trás do nome, existia alguém disposto a se reinventar. Lívia, por sua vez, continuava sua rotina como professora. Seus alunos eram sua inspiração. E agora, mais do que nunca, ela se sentia fortalecida. Afinal, estava ao lado do homem que sempre amou. E isso lhe dava coragem para enfrentar qualquer desafio. À noite, sentavam-se à mesa para compartilhar o jantar. Às vezes era algo simples, como arroz, feijão e legumes. Outras vezes improvisavam receitas baratas que acabavam se tornando motivo de risadas. Quem diria, hein?
brincava Mateus. Eu que cresci com chefes preparando pratos sofisticados, agora me sinto vitorioso só de acertar no tempero do macarrão. Lívia ria, mas também se emocionava. Era ali, nos detalhes simples, que ela percebia a grandeza da transformação dele. Havia dias difíceis, claro. O dinheiro era curto e as incertezas muitas, mas a cada obstáculo, descobriam que o amor os tornava mais fortes. Não havia luxo que pudesse substituir a sensação de dividir sonhos, medos e esperanças. Certa noite, depois de um dia exaustivo, Mateus chegou em casa com uma pequena caixa nas mãos. "O que é isso?" perguntou Lívia curiosa. Ele abriu, revelando uma pulseirinha simples de prata. "Não é cara, nem luxuosa, mas é a primeira coisa que comprei com o meu trabalho de verdade. Quero que você use como símbolo do que estamos construindo juntos." Lívia, emocionada, deixou as lágrimas rolarem enquanto aceitava o presente. Não era o valor material que importava, mas o significado. "Essa pulseira vale mais do que qualquer joia que você poderia me dar", respondeu, abraçando-o forte. Com o tempo, Mateus conseguiu um emprego estável, começando de baixo, mas determinado a crescer com esforço próprio. Já não queria heranças, não queria atalhos. Queria apenas dignidade e a chance de oferecer a Lívia uma vida construída com verdade. E assim, entre tropeços e conquistas, foram aprendendo a viver um amor maduro, sólido, que não dependia de status ou dinheiro. Caminhando juntos de mãos dadas pelas ruas simples da cidade, percebiam que a felicidade estava justamente naquilo que parecia pequeno aos olhos do mundo. O riso compartilhado, o apoio nos momentos difíceis, o abraço silencioso que curava qualquer dor, era o recomeço, e dessa vez não havia nada que pudesse separá-los. O tempo havia passado, mas o amor entre Lívia e Mateus não se apagou. Mesmo separados pela distância, pelo preconceito e pela dura realidade da vida, eles guardaram dentro de si a chama de um sentimento puro e verdadeiro. Quando finalmente o reencontro aconteceu, já não eram os adolescentes inseguros do colégio, mas dois adultos marcados pelas escolhas e cicatrizes do destino. O olhar trocado naquela tarde bastou para que percebessem. Nenhum dinheiro do mundo, nenhum orgulho de família, nenhum abismo social foi capaz de destruir o que eles sentiram um pelo outro. Talvez não pudessem recuperar o tempo perdido, mas aprenderam que o amor, quando verdadeiro, não precisa de perfeição, ele precisa apenas de coragem.